Uhum. Aí você mencionou aí alguns ajustes de postura, né? Principalmente em relação a essa questão da culpa, que eu acho que é uma coisa assim, que é invariavelmente toda mãe sente em algum grau, em algum momento, se não o tempo todo, né? Que ajustes foram esses, assim, que você fez, que você tá falando, né, que você percebeu melhoras né, no comportamento da Maria Clara, né? E imagino que não seja só em relação à hora do sono, mas também no dia a dia dela, né? É, esses ajustes de postura foram acontecendo ao longo do tempo, né? Então eu trouxe essa questão da culpa, essa questão eu percebi antes, assim, e fui tentando trabalhar, e até hoje preciso trabalhar isso, tá? Mas, assim, esse ajuste de postura foi acontecendo em outros pontos também. Então, e consequentemente ajudaram no sono e na tranquilidade, especialmente da Maria Clara, que é a minha filha mais velha, que eu acho que o filho mais velho sempre recebe mais os impactos, sabe, do que acontece com a gente, assim, né? Ele está muito conectado com a gente, passou pelas coisas difíceis lá desde o início, em que a gente estava completamente preparado, né? E eu vejo que o mais velho impacta mais, assim. Agora, por exemplo, então eu vou dar um exemplo mais recente mesmo, assim, né? Que na pandemia, em um dado momento, assim, de uma maneira sutil, eu comecei a perceber que eu tinha saído do meu lugar e não estava identificando isso, né? É, eu comecei a ficar muito preocupada com as questões de saúde do meu pai, né? Por causa que ele acabou ficando isolado e isso afetou, né, a saúde emocional dele e todas as coisas. E como já, né, minha mãe já faleceu, então só tem meu pai, assim, é, aquele medo, assim, inconsciente, assim, medo de perder meu pai. E isso começou a fazer com que eu começasse a olhar demais para o meu pai a nível profundo inconsciente, não tanto assim, né, no dia a dia, na prática. No dia a dia parece que tinha continuado normal, mas a nível profundo eu comecei a sentir lá dentro de mim, assim, aquele medo de acontecer alguma coisa mais séria, o medo de perder, né? E aí eu vi que eu estava ficando mais tensa mesmo, meu coração estava sempre dividido entre olhar para o meu pai, né, eu olhar para as questões dele, até médicos e tudo que começaram a precisar de ter para o bem-estar dele e olhar para as minhas filhas. Eu comecei a me perceber mais dividida. E nisso, eu olhando para as minhas filhas, eu comecei a perceber que elas começaram a ficar mais tensas. Em determinado momento, assim, elas começaram a ficar mais agitadas. O sono visivelmente piorou, assim, em um determinado período. Eu estava muito irritada, né, muito cansada, porque eu tinha saído do meu lugar. E as meninas agitadas, assim, o sono deu uma bagunça. A Maria, claro que já dormia bem, de repente, mesmo durante boa parte da pandemia, dormia bem. De uma hora para outra, começou a acordar muito de vez, e a Ana acordando demais. E aí, assim, eu falei, não, preciso olhar com coragem que tem alguma coisa acontecendo e tem uma coisa minha aí. E aí, quando eu vi, identifiquei que era isso, que era essa preocupação excessiva que eu estava tendo com meu pai, uma preocupação interna, mas que fazia com que eu comecei a ficar muito dividida. E aí, quando eu fui voltando para o meu lugar, né, tinha identificado o que era que eu precisava fazer, voltei para o meu lugar, eu vou fazer só a minha parte, assim, é só o que eu dou conta, né, e até abrindo mão mesmo, fazendo esse movimento de soltar mesmo, né, soltar aquilo que estava fora do meu controle com relação ao meu pai e tal. As minhas filhas ficaram tranquilas novamente. O sono da Maria Clara, especialmente, melhorou bastante. O sono da Maria Clara melhorou muito nesse momento aí, quando eu consegui fazer esse movimento de voltar para o meu lugar com relação ao meu pai. Estava muito preocupada com ele e isso agitava muito, especialmente a Maria Clara. A Maria Clara era a que mais sentia isso, assim, né? Uhum. E para mim foi muito significativo, assim, também foi bem imediato. Eu fiz o movimento, as coisas voltaram a ficar mais leves dentro de casa. É interessante você falar isso, assim, eu percebo nessa pandemia, por exemplo, tem picos de ansiedade, assim, que às vezes mesmo a gente tentando ver, aí, por exemplo, sexta-feira eu tava vendo aquele tanto de acometimento de casa em criança, de Covid, que foi uma mudança de perfil, assim, que a gente não esperava, e eu trabalhando com isso. Então, assim, aquilo me gerou uma tensão, porque eu pensava assim, putz, não adianta ficar com medo só com os meus pais, agora eu vou ter que ter medo com a minha filha, e minha filha com os meus pais. E aí, nossa, desandou total o sono aqui, assim. E aí, ontem já era 10h30, não tava conseguindo fazer a Cecília dormir.
Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, agora é comigo. Aí eu falei mentalmente com ela, eu falei assim, filha, vai dar tudo certo. A gente conseguiu chegar até aqui, nós continuamos fazendo a nossa parte, vai dar tudo certo. A mamãe tá mais tranquila agora, porque ela tá confiante que vai funcionar. Porque, assim, em algum momento, é muito difícil, assim, em tempos normais já é difícil não sair do nosso lugar, né, pelas diversas questões que existem, mas agora eu acho que a gente está em tempos extremos, assim, de estar todo mundo exaurido com essa situação, e a gente não vai vendo essa saída, assim, vem a vacina e a conta-gotas e tal. Então, eu acho que, e eu comecei a reparar que as minhas amigas começaram a ligar com mais frequência, falando assim, sei lá o que está acontecendo, que parece que ela está sentindo que ela está ficando enclausurada, está ficando mais agitada. Aí a outra falou assim, eu não consigo mais fazer minha filha dormir. Aí eu falei, gente, calma. Eu acho que é a gente que é o problema, assim. Porque é impressionante, assim, começa a aparecer que é um efeito, tipo, geral, assim. Eu começo a perceber que as pessoas começam a trazer mais essas questões, assim. E aí isso também ajuda a perceber, assim, olha, alguma coisa que está tendo ali que vamos olhar, né? Foi interessante você ter trazido isso, assim, que eu percebi que de sexta para cá, assim, o tanto de contato que eu tive de pessoas falando, tanto que o comportamento dos filhos, por exemplo, mudou, foi uma Mas coisa as que mães agora ficaram mais caiu aqui. Pois trouxe, é, é. exatamente, eu acho que é isso, assim, essa notícia, por exemplo, do contágio de crianças, né, que foi uma mudança de perfil, eu acho que isso, assim, trouxe muitas dores para as mães, porque eu acho que elas, tava todo mundo voltado para os pais, assim, e agora tem os filhos e as mães perdendo, né, assim, completamente fora do seu lugar mesmo, né. O que Eu, acontece, né, Laura? Nesse momento, a gente se divide mais ainda. A mãe se divide. A mãe que já estava fora do lugar, olhando para os pais, né, assim, preocupado, fora do lugar nesse sentido, assim, porque uhum, a gente começa a ficar, é um movimento que eu entrei, assim, e o medo de perder, né, e a angústia, aquilo ali vai tomando conta da gente. Por mais que eu estou cuidando da minha filha aqui, na prática, eu estou com ela no colo, mas meu coração não está aqui, meu uhum, coração está lá no meu pai, o que está acontecendo lá? Então, a minha filha sente essa tensão aqui e ela se agita, ela sente que está faltando algo para ela aqui. Eu não estou inteira. Esse negócio é muito sutil, mas é muito sério, né? Eu acho que esse que é o ponto assim, que a gente tem que chamar essa atenção. E aí, na hora que vem essa notícia agora é perigoso também para as crianças. E aí a gente já estava com o coração lá nos idosos, nos nossos pais, nas outras pessoas. De repente vem, mas a gente não vem com disponibilidade emocional para os filhos. A gente vem com tensão, com preocupação, com angústia, né? A gente começa a olhar para eles, meu Deus do céu, mas se aconteceu alguma coisa. A gente é menos disponível ainda, porque emocionalmente a gente está mais abalado, né? Então, olha como que, assim, os filhos, eles são nossos espelhos ali, essa nossa angústia passa para eles e afeta o emocional, o comportamento deles, afeta tudo, né? não tem jeito, assim, se a gente não der essa parada e falar assim, nossa, peraí, vou me reconectar aqui. Tem dias que eu faço esse exercício quando vejo que ela tá custando muito a dormir, eu falo assim, não, filha, foi mal, eu acho que eu tava longe, eu tava tão longe a ponto de não perceber que eu não tava aqui. Peraí, vamos dar uma reconectada aqui. Às vezes acontece isso, assim, cai minha ficha no E aí é impressionante, assim, ela relaxa e dorme, parece, puf, conectei ali com a minha mamãe, posso dormir, tá tudo certo, né? Posso descansar, né? Eu lembro de uma frase que a gente até trouxe, né? Que os nossos filhos devem descansar no nosso amor. Eu sempre penso isso assim, falo assim, pode descansar no meu amor, que ele tá aqui tranquilo e disponível para você, assim, esse tempo é nosso. Descansa que você tá aqui no seu ninho, tá tudo certo, vai ficar tudo bem, né? Essa frase, ela me Claro. marcou muito. Legal. Sabe uma coisa que eu falo para as meninas desde pequena, especialmente para Maria Clara, que passei muito essa angústia com ela do sono, né? Essa questão de descansar no nosso amor, eu falava assim muito para ela, assim, quando ela ia dormir, antes de fazer dormir, enquanto estava fazendo dormir, na hora que dormia, depois de dormir já, né? Para você, a mamãe e o papai te amam muito e sempre vão te amar. Independente de qualquer coisa que aconteça na sua vida, mamãe e papai vão estar com você. Mesmo quando você achar que a gente está longe, a gente não está. A gente sempre vai estar com você, no seu coração, em tudo que você é. A mamãe e o papai vão estar sempre com você, sabe? Então, assim, esse amor não só do que eu estou aqui agora, mas ir passando essa segurança, assim, a mamãe e o papai te amam, filha.
nós chamamos e vamos chamar para o resto da nossa vida. E independente do que aconteça com você, nós vamos chamar. Independente do que aconteça conosco, nós vamos chamar. Independente se estivermos perto ou longe fisicamente, nós vamos chamar e te abençoar todos os dias da nossa vida. A gente sempre vai estar com você. Sabe? Eu acho que isso também é algo que vai ajudando a eles. Eu não sei, né? Isso eu não tenho como comprovar isso. Mas assim, porque, né? Mas eu sinto força nessa experiência, dessa fala. Além só do que eu estou aqui, mas e também trazendo isso, sabe? Do te amo sempre, vou te amar, independente, longe ou perto, nós estaremos com você, vamos te amar, vamos te apoiar. Você pode contar com a gente vai estar sempre com você.